pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos! Nessa aula eu irei resolver as atividades de Química da semana 3 do volume 3 do primeiro ano do ensino médio regular. Essas atividades são sobre modelo atômico de Rutherford. Mas antes de irmos para as atividades, eu peço a vocês que se inscrevam no canal Escola Online, ative as notificações e, se gostar da aula, deixe o seu like. Também nos sigam nas outras redes sociais. Eu sou a Simone, professora de Química do canal Escola Online. Como de costume, antes de irmos para as resoluções das atividades, vamos dar aqui uma fundamentação teórica desse conteúdo sobre o modelo atômico de Rutherford. Bom, Rutherford ele era aluno de Thomson. Com o intuito de mostrar que o seu orientador estava correto em relação às suas conclusões a respeito do átomo, Rutherford ele fez o seguinte experimento, que é o experimento que está aqui mostrado. Quando Rutherford fez esse experimento, já tinha-se conhecimento sobre a radioatividade, sobre elementos radioativos. E nesse experimento ele usou o polônio, que é um elemento radioativo que emite radiação. O polônio ele foi colocado dentro de uma caixa, um suporte de chumbo. Então lá no interior tinha polônio, material radioativo, e nesse bloco de chumbo fez-se um orifício. Nesse orifício selecionava o tipo de radiação. A gente sabe que um material radioativo ele emite 3 tipos de radiação. A radiação alfa, beta e gama. Vocês ainda vão estudar a radioatividade, não se preocupe. Mas o que vocês precisam saber nesse momento? Que a radiação, essa emissão aqui, que seleciona esse orifício, ele seleciona a passagem apenas de partícula alfa. E essas partículas alfa, a característica dela é que ela possui massa e que ela possui carga positiva, certo? Essa radiação, ela foi direcionada para atingir uma lâmina de ouro muito fina. E em torno dessa lâmina tinha aqui sulfeto de zinco. Uma lâmina aqui, né, um anteparato, onde tinha em seu interior sulfeto de zinco. Por que sulfeto de zinco? Porque ele é um sal que, quando recebe radiação, ele vai absorver essa radiação e vai emitir uma luz, ele vai gerar luminescência. Então, aqui no nosso desenho, está representado a radiação alfa, a partícula alfa aqui, como vermelho. Mas essa radiação não possui cor. Como que veria então essa radiação? Por isso que utilizou aqui esse anteparato com sulfeto de zinco no interior, porque aí vão dar os pontos luminosos, que é onde a gente identifica onde a radiação está indo, ok? Quando o Rutherford fez esse experimento, de acordo com o que Thomson tinha determinado, que o átomo era uma esfera de massa positiva com elétrons incrustados, o que ele esperava? Como o átomo tinha uma massa positiva, era uma esfera maciça, densa, ele acreditava que com a incidência de uma radiação positiva, ela não iria atravessar a lâmina de ouro. Só que o experimento dele, na verdade, mostrou o contrário, que a maior parte dessa radiação que incidia, ela passava. Alguns sofriam pequenos desvios, outros uns desvios, a radiação sofreu alguns desvios um pouco maior, e uma pequena parte que voltava, que não atravessava a lâmina de ouro. Então, vamos aqui ampliar essa situação dessa radiação aqui, dessas partículas alfa incidindo aqui na lâmina de ouro. Então, entendemos que aqui já é uma representação do átomo segundo Rutherford acreditava. Então, cada bolinha dessa aqui, cada esfera representa o átomo.
E esse ponto central aqui, ele vai representar uma parte do átomo. Então, aqui vocês veem que o átomo, ele é com duas regiões diferentes, certo? Então, o que foi observado? Que parte da radiação, que aqui é representada em 1, ela passou sem sofrer desvio nenhum. Então, Rutherford ele visualizou que a maioria das partículas alfa incidida na lâmina de ouro atravessavam sem sofrer desvio algum. Uma outra parte também atravessava, sofrendo algum desvio, né? Alguns significativos, outros nem tanto. E outra parte dessa radiação, ela não atravessava a lâmina de ouro, que foi uma pequena quantidade que colidia na lâmina e voltava, não conseguia atravessá-la. Então, de acordo com essa observação do experimento de Rutherford, Rutherford chegou a algumas conclusões em relação ao átomo. Esse experimento provou que o átomo não é maciço, conforme Thomson acreditava, né, que o átomo era uma esfera de massa positiva com elétrons incrustados, porque se isso estivesse correto, toda a radiação de partícula alfa iria voltar. E aí a gente viu que a maior parte passou. Por quê? Ele concluiu que há prevalência de espaços vazios no átomo. Na parte central do átomo está concentrada praticamente toda a massa do átomo e contém partículas de carga positiva. Ele chegou a essa conclusão porque essa parte positiva ela seria pequena e foi exatamente onde aquela radiação que voltou, que não atravessou. Significa que ela atingiu bem nessa massa positiva. E aí, para ele explicar o modelo dele, o modelo atômico de Rutherford, ele foi dividido em duas regiões, em núcleo e eletrosfera. No núcleo vai se encontrar a maior parte da massa do átomo, sendo essa massa positiva, e na eletrosfera vai prevalecer os espaços vazios e onde nós iremos encontrar os elétrons. E no núcleo, essa parte positiva são os prótons. E o modelo de Rutherford ficou conhecido como modelo planetário, onde a gente, por similaridade, falaria que o núcleo é o Sol e os elétrons são planetas girando em torno do núcleo. Então, planetas girando em torno do Sol, modelo planetário, e aqui, elétrons girando em torno do núcleo. Certo? E aí, alguns questionamentos foram feitos em relação ao modelo atômico proposto por Rutherford. Por quê? Visto que esses elétrons estão em movimento em torno de um núcleo, elétron é negativo, núcleo positivo, por que esse elétron ele não colidia com o núcleo então? Isso Rutherford ele não conseguiu explicar. A gente vai ver no modelo atômico de Bohr, o nosso próximo modelo da semana 4, em que ele sim consegue justificar por que o elétron não colide com o próton do núcleo. E um outro questionamento é, se no núcleo é pequeno, onde está concentrada a maior parte da massa do átomo, e são todas cargas positivas, por que esse núcleo ele não desmorona? Porque a gente sabe que partícula positiva repele partícula positiva. Então, em 1932, um cientista chamado James Chadwick, ele verificou que o núcleo do elemento berílio, que era radioativo, ele emitia partículas sem carga elétrica e de massa praticamente igual à do próton. Foi aí que deu origem ao nêutron. E aí, por existir o nêutron juntamente com os prótons aqui no núcleo, esses nêutrons, eles isolam os prótons, evitando assim a repulsão e, consequentemente, evitando que esse núcleo desmorone, certo? Então, gente, vamos ver a estrutura do átomo como a gente estuda hoje. Claro que o modelo atômico de Rutherford não é o modelo atômico atual, mas
O modelo atômico que Rutherford propôs nos ajuda a resolver vários problemas que a química nos traz. Conseguimos justificar muitas coisas. Então, após o modelo de Rutherford e a descoberta dos nêutrons, nós podemos falar que o átomo ele é composto de prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons, eles estão no núcleo, têm carga positiva e o símbolo a gente representa por P. E aqui está a massa do próton em quilograma. O nêutron a gente representa pelo símbolo N, também está localizado no núcleo, mas ele não possui carga, é uma partícula neutra, tem carga zero. A massa não é igual à massa do próton, mas ela é bem próxima, certo? E o elétron a gente simboliza pelo E minúsculo menos, a gente encontra na eletrosfera, tem carga -1 e a massa do elétron ela é muito menor quando comparado com a massa do nêutron e do próton. E por isso, pelo elétron ter uma massa muito pequena, a gente fala que a quantidade, o número de massa, a massa representativa do átomo está no núcleo. E aí a gente vai ver mais para frente que a gente determina a massa de um átomo como sendo a massa nuclear, certo? E aí agora nós precisamos definir alguns conceitos muito importantes. O primeiro foi definido pelo Moseley. Ele era um cientista que trabalhava junto com Rutherford e em um dos experimentos dele, ele conseguiu verificar que o átomo de diferentes elementos químicos possuíam diferentes números de cargas positivas no núcleo. Ou seja, se são átomos de elemento diferente, eles vão ter quantidades diferentes de cargas positivas. Se são elementos diferentes, eles vão ter quantidade de prótons diferente. E aí definiu-se o conceito de número atômico, que é o nosso Z. Número atômico é o número que indica a quantidade de prótons existente no núcleo de um átomo. E aí, para todo elemento que possui o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, ele é classificado como sendo um átomo de um mesmo elemento químico, certo? Então, elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número atômico. A diferença entre dois elementos é a quantidade de prótons no núcleo, ou seja, um elemento se diferencia do outro em relação ao seu número atômico. Se átomos possuem número atômico diferente, são átomos de elementos diferentes, certo? E aí, como que a gente vai representar, um átomo? Qual que é a representação de um elemento químico? Então, esse X aqui é o símbolo do elemento químico. A gente vai estudar mais para frente quando a gente trabalhar com tabela periódica. Mas, por exemplo, vocês sabem que o símbolo do hidrogênio é o H, certo? Aqui em cima é um conceito que a gente vai ver agora, que é o número de massa. Número de massa, ele representa a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, ou seja, é a massa, é a carga nuclear de um átomo. Então, toda vez que a gente falar de um elemento químico, a gente vai ter a representação do seu símbolo, o seu número atômico sempre escrito embaixo e o seu número de massa sempre escrito em cima, tá bom? O número de massa, ele pode estar na parte superior esquerda ou direita, mas o número atômico sempre estará na parte inferior esquerda, certo? E aí muitos estudantes me questionam, nossa professora, na tabela periódica está diferente. Tabela periódica é outra coisa. Na tabela periódica nós iremos encontrar várias informações. Toda tabela periódica tem uma legenda e quando a gente trabalhar com tabela periódica, a gente vai voltar com esse conceito novamente aqui, tá bom? Mas quando a gente estiver representando um elemento químico, por exemplo, no enunciado de um exercício, falando do elemento químico, escrevendo sempre e obrigatoriamente, a gente tem que escrever o símbolo, número atômico embaixo e número de massa em cima, tá bom?
E outra coisa muito importante, lá na tabela periódica, não é o número de massa que está lá não. Lá é a massa atômica. E aí a gente vai ver mais para frente também o que é massa atômica. Como diferenciar número de massa atômica, tá bom? São conceitos diferentes. Então, primeiro, para essa aula, o que vocês precisam saber? Que número atômico é o Z, número atômico é igual ao número de prótons. Todo elemento químico vai ter o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons, e o número de massa é definido como A, que é o número de massa, como número de prótons mais número de nêutrons, número atômico mais nêutrons, certo? E aí, vamos falar um pouquinho da estrutura atômica. O modelo de Dalton falava que o átomo ele era neutro. O modelo de Thomson fala que o átomo também é neutro. O modelo de Rutherford também afirma isso, que o átomo é neutro. O que é um átomo neutro? É o átomo que possui a mesma quantidade de partículas positivas e negativas, ou seja, o somatório de cargas final é zero. Porém, nós temos átomos que eles são carregados, sejam carregados positivamente ou carregados negativamente. E nessa situação o átomo não é mais neutro, ele é classificado como íons, que são átomos carregados positivamente ou negativamente. E aí, gente, os átomos nêutrons, eles podem, de forma simples, ganhar ou perder elétrons. E aí vem o questionamento, professora, por que é elétrons? Por que o átomo pode ganhar ou perder elétrons e não ganhar ou perder prótons? Como a gente viu na estrutura, né, definida pelo Rutherford, os elétrons eles estão na parte externa do átomo. Então, por isso que é mais fácil a gente retirar ou colocar elétrons. E os prótons estão lá unidos no centro do núcleo. Por isso que são mais difíceis de serem retirados, tá bom? Então, toda vez que nós estivermos falando de íons, significa que esse desequilíbrio de cargas foi porque ganhou elétrons ou porque perdeu elétrons. Então, na situação da representação de íons, aí, gente, é a mesma coisa. O símbolo, número atômico embaixo, número de massa em cima e a carga desse íon, ele vai estar representado aqui na parte superior direita, tá bom? A gente representa, se o átomo tiver positivo, a gente vai representar com a carga mais, se ele tiver negativo, a gente representa com a carga menos. Então, vamos a alguns exemplos para vocês entenderem o que é um íon. Por exemplo, aqui a gente tem um átomo neutro de alumínio. Alumínio tem número atômico 13. Se o número atômico dele é 13, e se ele é um átomo neutro, número atômico 13, número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, porque o átomo está neutro. Então, é um átomo que tem 13 prótons e 13 elétrons. E aí, gente, os elétrons mais externos aqui, se vocês repararem, dá até uma pausa aí para vocês verem direitinho. A gente tem, na última camada, 3 elétrons. E aí, no próximo conteúdo, quando a gente estiver trabalhando com ligação química, vocês vão ouvir falar de uma regra chamada regra do octeto. O que é essa regra? Mais para frente a gente vai ver detalhadamente. Mas um átomo ele alcança estabilidade quando ele tem na sua última camada 8 elétrons. Então, pergunto para vocês, o que é mais fácil para esse átomo aqui de alumínio ficar estável? Ele ganhar 5 elétrons ou ele perder 3? É mais fácil ele perder elétrons. Ele vai perder elétrons. Quantos elétrons? Ele perde os 3 da camada externa. E aí ele fica com 13 prótons e 10 elétrons. O desequilíbrio aqui, ó, é de 3 cargas positivas. E se a gente verificar aqui na última camada do alumínio, ele vai ter 8 elétrons, certo? E aí, pela situação de ter perdido 3 elétrons, ele ficou com carga mais 3. E aí,
O íon positivo é chamado de cátion, tá bom? Então, íon carregado positivamente, cátion. E agora vamos ver outra situação. Também um átomo neutro. Aqui a gente vê que a quantidade de prótons é a quantidade de elétrons. Nós estamos falando do cloro, cloro 17. Número atômico 17, se está neutro, quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Para o vídeo aí, conta. Quantos elétrons tem aqui na última camada? Se vocês contarem aí, vocês vão identificar 7 elétrons. O que é mais fácil para o átomo de cloro? Perder 7 elétrons ou ganhar 1? A gente vai ver que ele vai ganhar elétron. Quantos elétrons que ele vai ganhar para ganhar estabilidade? 1. E aí, ele vai ficar na última camada aqui com 8 elétrons. Então, pessoal, não se assustem em relação a camadas, o que eu estou falando aqui não. A gente vai ver tudo direitinho no próximo modelo atômico de Bohr, tá bom? E aí, gente, ficou desequilibrado aqui, ficou 17 cargas positivas, 18 cargas negativas. Ficou sobrando uma carga negativa, por isso a gente representa aqui Cl menos uma carga negativa. Aí você fala assim, nossa Simone, por que não é menos 1? O 1 pode ser omitido, tá bom, gente? Pode escrever aqui também, claro. Mas vocês vão ver nos exercícios, no livro, quando é apenas uma carga, apenas um elétron que recebeu, que ganhou, a gente só representa o sinal. Agora, quando for 2, 3 elétrons, a gente representa o menos 2, menos 3, certinho? Ou também 3 menos, 2 menos. Se o 2 estiver antes ou após o sinal, isso varia de livro para livro. Certinho, pessoal? Então, toda vez que um átomo recebe elétrons, ele fica negativo e vai ter o nome de ânion. Certo? Entenderam? Vamos agora às atividades. Primeira atividade. O átomo de Rutherford, em 1911, foi comparado ao sistema planetário. O núcleo atômico representa o Sol e a eletrosfera, os planetas. A gente acabou de ver isso, certo? Eletrosfera é a região do átomo que? Então, gente, na eletrosfera, a gente tem as partículas elétricas negativas? Sim. A gente vai ter partículas de carga elétrica positiva? Não. A partícula de carga elétrica positiva está no núcleo, são os prótons. Na eletrosfera a gente tem os nêutrons? Não, os nêutrons também estão no núcleo. Na eletrosfera concentra praticamente toda a massa do átomo? Não, a gente viu que a massa do elétron ela é pequenininha. A massa está concentrada no núcleo e contém prótons e nêutrons. Errado também, prótons e nêutrons está no núcleo. Então, atividade 1, resposta letra A. Fácil, né? Atividade 2. Na experiência de espalhamento de partícula alfa, conhecido como experiência de Rutherford, um feixe de partículas alfa foi dirigido contra uma lâmina finíssima de ouro. E os experimentadores observaram que um grande número dessas partículas atravessava a lâmina sem sofrer desvios, mas que um pequeno número sofria desvios muito acentuados. Esse resultado levou Rutherford a modificar o modelo atômico de Thomson, propondo a existência de um núcleo de carga positiva de tamanho reduzido e com praticamente toda a massa do átomo. Assinale a alternativa que apresenta o resultado que era previsto para o experimento de acordo com o modelo de Thomson. Então, Thomson, ele defendia que o átomo era uma esfera maciça de carga positiva com elétrons incrustados. E Thomson, ele era o orientador de Rutherford e Rutherford fez esse experimento para justificar o que o orientador defendia. Porém, ele viu que, na verdade, não era exatamente isso. Os resultados que Rutherford esperava, segundo o modelo de Thomson, é que toda partícula alfa, ela voltasse. E aí vamos então ver qual alternativa que fala isso. Letra A. A maioria das partículas atravessaria a lâmina. Não. A maioria das partículas sofreria grandes desvios ao atravessar a lâmina. Não.
A totalidade das partículas atravessaria a lâmina de ouro sem sofrer nenhum desvio? Não. A totalidade das partículas ricochetearia ao se chocar com a lâmina de ouro sem conseguir atravessá-la. Sim, essa é a nossa resposta da atividade 2, letra D. Atividade 3. Em um átomo contém 22 elétrons e 26 nêutrons. Seu número atômico e o número de massa são, respectivamente, então vamos lá. Elétron, falou no exercício que a quantidade de elétrons é 22 e nêutrons 26. Falou que o átomo é carregado? Não. Então a gente vai considerar que é um átomo neutro. Se é um átomo neutro, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons, que então é igual a 22. Então a gente encontra o número atômico. E o número de massa? A gente sabe que número de massa é a carga nuclear, é prótons mais nêutron. Então, prótons é 22, nêutron 26, o número de massa 48. Chegamos então à resposta letra E, certo? Próxima atividade, atividade 4. O número de prótons, nêutrons e elétrons representados por bário 2+, é respectivamente. Então, gente, para esse exercício é necessário a gente saber a representação de um íon. Então, o número 56 representa o número atômico, o 138 representa o número de massa e o 2+ representa a carga. Então, vamos por partes. Vamos primeiro o número atômico. Sempre número atômico vai ser igual ao número de prótons. Então, a gente tem que o número de prótons é 56. Certo? Próximo, a gente sabe que número de massa é igual a número atômico mais nêutrons. Então, nêutron vai ser passando o Z para o lado de lá, Z negativo, então N é igual a menos Z. Número de massa, 138, Z, 56, a gente encontra nêutron igual a 82. Se o átomo fosse neutro, a gente sabe que prótons é igual a elétrons, que é igual a número atômico. Mas o átomo não é neutro, ele está com carga. Qual carga? Positiva. Se ele está com carga positiva, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons? Ele perdeu elétrons. Quantos elétrons? 2 elétrons, certo? Então, se o átomo tivesse neutro, ele teria 56 elétrons. Como ele perdeu 2, então ele tem 54 elétrons. Chegamos assim à resposta da atividade 4, letra B. 56 prótons, 82 nêutrons e 54 elétrons. Certo? Última atividade. Cite a principal diferença entre o modelo atômico de Dalton, Thomson e Rutherford. Então, essa é fácil, né? É só relembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. O que Dalton afirmava? Dalton afirmava que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e intransformável. O que Thomson afirmava? Que o átomo era uma esfera maciça com carga positiva e com elétrons incrustados ao redor. E Rutherford? Rutherford, a diferença é ainda maior. Rutherford divide o átomo em duas regiões distintas, o núcleo e a eletrosfera. No núcleo vai estar os prótons com cargas positivas e onde vai estar concentrado a maior parte da massa do átomo, e os elétrons vão estar na eletrosfera, que é uma região de baixa densidade, constituída em sua maior parte de espaços vazios, onde os elétrons estarão girando em órbitas, como se fossem planetas em torno do Sol. Certo, gente? Então essa é a diferença básica. Modelo de Dalton, bola de bilhar. Modelo de Thomson, pudim de passas. Modelo de Rutherford, modelo planetário. Certo? Então chegamos ao final. Se vocês gostaram da aula, deixa o like. Se não entendeu alguma coisa, deixa o comentário. Vai ser um prazer ajudá-los. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau, pessoal!